Quem mais sente a guerra é quem nunca vestiu uma farda. As mulheres, todas elas, mães, esposas, ficam convertidas em sombras no dia em que os filhos e maridos empunham uma arma. Bom, esse é uma frase do livro do Miyakoto, O Mapeador de Ausências. É um livro de 2020. Eu comprei ele no passado, no finalzinho de 2021, na Feira do Livro. E eu acho que, bom, todos os livros do Miyakoto são sempre ótimos, mas eu posso dizer já que quando eu fazer a escolha dos melhores livros em 2021, esse vai ser um deles, já posso dizer. Sempre tem algum livro do Miyakoto, porque ele é meu escritor favorito e nunca me decepciona. Então eu indico a todos vocês que leiam alguma coisa do Miyakoto, pode ser esse, pode ser o mais antigo. Eu tenho vídeos aqui de exemplos e vou começar a história. Bom, já era pra mim ter feito essa resenha, porque já é janeiro e eu li ele metade de dezembro. Eu tinha feito um vídeo que eu não gostei muito, ficou muito contando demais. Bom, então que esse livro aqui, a maioria dos livros do Miyakoto, e esse não é diferente, eu vou mostrar a capa, tem uma capa bonita. As capas da Companhia das Letras são muito bonitas. E esse livro tem como pano de fundo, como a maioria dos livros do Miyakoto, a guerra de independência de Moçambique e a guerra civil que se seguiu depois. Bom, então aqui conta a história, o próprio Miyakoto fala que tem coisas aqui que são assim inspiradas em coisas que aconteceram com ele ou que ele viu. Ele não... Então, tipo... E quando tu vai lendo, tu vê que o personagem principal, o Diogo Santiago, ele tem algumas coisas semelhantes realmente com o Miyakoto, né? Ele é um poeta e professor universitário. Bom, o livro conta a história, tem como pano de fundo, né? Então, na verdade, o pano de fundo dessa história é a Guerra de Independência de Moçambique, que foi uma guerra de independência tardia, se não me engano, posso estar errado, em 75. Então, que Moçambique era colônia de Portugal, então foi bem tardia essa independência. E aqui o Miyakoto, o personagem principal é o Diogo Santiago, que é esse professor e poeta, que a gente vê muito dele nele, do próprio autor, que ele vai até a Beira, a cidade onde ele nasceu, porque ele procura respostas do passado e também porque ele está profundamente deprimido, ele está com depressão, ele tentou até cometer suicídio e ele precisa de respostas, assim, na Beira ele começa a lembrar coisas do passado, por exemplo, a vida dele lá com a mãe dele, a Virgínia, e personagens dessa época, principalmente o pai dele, o Adriano Santiago, que também é um poeta, que também era um poeta, e lembrando que o pai dele era um poeta da resistência. O pai dele era a favor da independência de Moçambique e ele era criança, mas o pai dele levava ele em vários encontros e lugares perigosos, para uma criança na época, e ele relembra isso, né, aquelas pessoas, e ele também procura por respostas. Tem a vovó dele também, a Laura Santiago, que é um personagem importante. Um dos personagens assim que ele retorna a ver depois de adulto lá na Beira é o Benedito, que era um rapaz que veio pra família, na casa da família dele, junto com o irmão dele para trabalhar e estudar, e os pais do Benedito, que é a Maniara e o Cappuccini, que são personagens bem importantes. Eu não posso falar muito, como eu falei no outro vídeo, para não entregar demais, mas é uma história assim bastante envolvente. Quem já leu Miyakoto sabe que sempre tem revelações assim surpreendentes e os plot twists assim são muito bons. E é escrito tudo de maneira muito poética, especialmente, né, porque os capítulos são decalados assim por diferentes narradores. Então tem o pai e filho, que são poetas, tem os outros personagens também que vão narrar, tanto a mãe do Sandro como a avó, os outros, o Benedito, outros personagens da cidade. Então, tipo, tem uma mulher que ele conhece, que é a Liana, que é uma mulher que tá procurando a mãe dela. Tipo, a mãe dela desapareceu e ela tá procurando respostas. Ele vai ajudar ela nessa busca. E também outro personagem que é bastante importante é o Sandro, que é o personagem que ele quer, é o primo dele, que ele quer saber o que aconteceu com o Sandro, porque o Sandro foi um soldado do lado de Portugal e ele desertou e nunca mais ouviram falar. Não sabe se tá morto, se tá vivo, escondido. Passou muito tempo, né? A história que se passa em 2019. E também tem outro assim, pano de fundo real, que foi
um furacão que teve em Moçambique em 2019 e é contado aqui no livro. Então tem, daí ele tá com a Liana, ele começa a ter um relacionamento com ela, enquanto eles procuram ele procura saber o que aconteceu com o primo dele e ela com a mãe dela. Então, muitos segredos vão ser revelados. Por isso eu não quero falar demais, como eu falei no outro vídeo, né, para não estragar a experiência de leitura de ninguém. Mas o que eu quero falar é que é um livro muito bom, muito interessante, tipo, e poético, e não vou falar, só vou ler assim um poema que foi escrito pelo pai do Santiago sobre a guerra, que tem aqui no final, que é um poema muito bonito. Fala da mulher que enterra os filhos. Escavar, meu senhor, não é esgravatar entre os torrões. Escavar é rasgar a pele dos demônios. É rogar por asilo junto aos portões do inferno. Coveiros são os meus dedos que deixaram de sangrar, ossos mortos arando no chão de pedras vivas. O que dói, meu patrão, é não ter outro pano senão a areia, para cobrir os que se deitaram dentro do chão. Por isso, meu patrão, não peço descanso, que eu sou como a chuva, repouso na lágrima que dentro de mim secou. Repito, meu senhor, escavar não é esgravatar entre os torrões. Escavar é outra coisa, senhor. Escavar é como escrever, rasgar a terra, letra a letra, acender um sepultado ao céu. Muito bonito, né? Então, tipo, tem essa temática toda poética. Eu quis terminar com esse poema. E então, o principal, assim, é do Diogo Santiago. Diogo Santiago é buscar as raízes dele, tentar entender o que ele esqueceu, o que ele não sabe, na verdade. E também tentar saber o que aconteceu com o primo dele, reencontrar aquelas pessoas tantos anos depois, além de superar aquela depressão em que ele está. Tipo, bom, é um livro ótimo, muito interessante, vai estar entre os melhores. Eu tô com várias resenhas atrasadas, eu vou ver se eu consigo gravar essa semana ainda, os melhores do livros de 2021. Diversos problemas me atrasaram de gravar vídeos, acho que eu tô uns 2, 3 meses sem gravar nenhum vídeo pro canal, mas eu agradeço, obrigado, e pega qualquer livro do Minha Conta, que sempre vai ser ótimo. Tchau. Olha só que capa bonita.